bom dia a todas, a todos, a todes. Sejam bem-vindos a mais uma semana de Artefatos da Cultura Negra. E nessa manhã, né, um encontro bastante esperado com a escritora sul-africana Futhi Ntshingila. Eu quero começar dizendo que esse diálogo só foi possível porque nós tivemos uma longa trajetória, né, de articulação para que essa grande escritora chegasse, né, ao Artefatos da Cultura Negra. Essa articulação começou há 2 anos atrás, com a presença e a participação da escritora cubana Teresa Cárdenas Angulo, no Artefatos da Cultura Negra, que nos apresentou a Futhi durante a estada dela aqui no Crato, e desde então a gente começou a trabalhar pela participação de Futhi nesse evento. O ano passado, Futhi esteve no Brasil, em São Paulo, tentou chegar aqui no Cariri, infelizmente as condições de financiamento não nos possibilitaram, e agora, né, a partir de uma articulação com outras pessoas, a gente conseguiu fazer essa transmissão direto de Pretória, na África do Sul, onde a Futhi mora, e ela vai conversar um pouco conosco, né, sobre uma das suas grandes obras, um clássico, né, que é o romance Sem Gentileza. E aí eu quero dizer que o ano passado, na disciplina Gênero e Diversidade, do Programa de Mestrado Profissional em Educação da URCA, em parceria com a professora Yara Maria de Araújo e com o professor Alex Baoli, professor do Colégio Polivalente, em Juazeiro do Norte, e com os estudantes e as estudantes que participaram dessa disciplina, nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo da obra de Futhi, né, do livro Sem Gentileza, e a partir daí a gente começou a fazer uma articulação, né, com o professor Michel, do Departamento de Letras, Michel Marques, do Departamento de Letras da URCA, que junto ao Geoparque Araripe, começou a preparar, a planejar a participação de Futhi na 11ª edição do Artefatos da Cultura Negra. Então, eu quero agradecer a todas essas pessoas, né, que nos ajudaram nessa articulação de 2 anos, para que nessa manhã a Futhi esteja conosco, e agradecer também a tecnologia que nos permitiu agora integrar 3 países, né, o Brasil, né, estou falando direto do Crato, Michel, do Porto, em Portugal, e Futhi, da África do Sul. Michel, Futhi, sejam bem-vindos. Agora é com vocês. Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Vou fazer o trabalho da tradução para vocês que estão nos vendo, né? E a Futhi vai se apresentar agora. Good morning, Miss Ntshingila. It's a pleasure to have you here, and I would like you to introduce to the people, and so you may start your speech. Thank you. Good morning in Brazil. It's in the afternoon here. My name is Futhi Ntshingila, as you've heard. And yeah, I'll be speaking to you about the inspiration of my writing, Sem Gentileza. Então, bom dia a todos do Brasil. Na África do Sul agora é tarde, né? E é um prazer estar com vocês, e ela vai falar um pouco sobre a inspiração para a escrita do seu livro, Sem Gentileza. The way I plan to present my notes to you is to basically start with telling you about what inspired me to write the book Sem Gentileza. I've planned it in a way that it's informal, so that we all get a chance to ask questions and get to know what you need to know. Então, a maneira que ela encontrou de fazer a apresentação desse livro vai ser justamente de uma maneira bem informal, falar sobre a inspiração, sobre como escreveu o livro, de quem escreveu o livro, e a partir daí ela estará esperando perguntas de vocês para que a gente possa interagir sobre o assunto. So Sem Gentileza is my second book.
The first book that I wrote is called Shameless. At that time, I was working as a journalist in a east coast of South Africa, a coastal town called Durban. And one of the beats that I was doing, the news beats, was to cover the stories of what was happening in the favelas. Então, Sem Gentileza é o seu segundo livro, né? Ela escreveu na época que estava trabalhando como jornalista e trabalhava justamente contando situações que aconteciam nas favelas, né? Ela vai falar sobre o porquê de ter deixado de escrever nos jornais para ter colocado essas histórias no livro. So one of the stories I had to cover was around summertime, where we get quite significant violent floods that sometimes come in, and they have flash floods where everything happens very fast and very quickly, and it wiped out the favelas of the people, and we had to go and speak to the people who survived. Então, tudo começou quando ela teve que cobrir vários movimentos de violência que aconteceram nas favelas. Eram eventos que aconteciam muito rápido, né, que não dava nem tempo de fazer tanta cobertura, e ela, para cobrir essas coisas, se prontificou, achou que era um objetivo interessante conversar com os sobreviventes desses atos de violência. And so in that particular time, I got to witness how the people were coping with all these misfortunes that they were having related to the floods. I watched how they took care of each other. I watched how they reconstructed and developed new favelas for themselves, and trying to get back to normal and survive. Então, nesse período aconteceram também muitas enchentes e ela pôde ver a fragilidade da situação de moradia dessas pessoas, né? Que elas não tinham como fazer nada diante da violência que sofriam, e também agora a violência da natureza, né? Então foi uma coisa que chamou muita atenção dela, e ela se viu como é importante colocar a voz para que essas pessoas pudessem falar, né, sobre suas fraquezas. I think observing this helps to see outside of the theory and actually see the experiences of the people, and that stayed with me for a long time, and it inspired me to start writing about them. Because if you work as a reporter, sometimes they give you 500 words to write, and sometimes it's the stories you see and you witness, the experiences you witness, are more than 500 words that you can put in a news report. Então, e ela pôde perceber com essa experiência de que é muito diferente viver só a teoria, né? Porque ela, de repente, passou a ver a prática, né? A partir do momento que ela conversou com essas pessoas sobreviventes. E também, como jornalista, ela tinha, por exemplo, de escrever 500 palavras sobre determinado assunto, e às vezes esse assunto merecia muito mais do que 500 palavras. Então ela se sentia um pouco presa, né, na qualidade de jornalista, de expressar tantos acontecimentos, né, tantas coisas que aconteciam em apenas um pequeno texto que seria cabível na forma do jornal. What I've noticed from my visits to your country is that our societies are very similar on the issues, especially of the realities of Brazilian people and the realities of our South African people, that the inequalities are jarring. There's quite a big rife of poverty in both some areas of our societies. Então, nas visitas que ela já fez pelo Brasil, ela pôde perceber as semelhanças que ela viu, né, tanto na desigualdade social, né, que existe no Brasil, como na África do Sul, onde ela vive. Então, ela viu muitas semelhanças na questão da pobreza, na desigualdade social entre os dois países. So what I wanted to do was to highlight the lives of people who live on the periphery of society, where the mainstream media and the mainstream conversation or narrative ignores the people. And for me, it was very important to make sure that they are given a name and they are given a face,
and they are given a dignity that is fit to any human person. Então ela viu que era muito importante dar visibilidade, né, a essas pessoas que vivem na periferia, né, que vivem esquecidas pela grande mídia, né, que têm vidas invisíveis, né. Então ela acha que com essa sua escrita ela pode dar visibilidade, pode dar engajamento, pode dar empoderamento a essas pessoas que vivem na periferia, né, marginalizadas. I think I also wanted to integrate and connect how human beings are human beings in terms of how they love and care for their loved ones. Something that sometimes with our narratives we can dehumanize the poor as if they do not have the same feelings as the rich have. And so for me, it was important to just show that there is a common thread that goes with any person, regardless of whether they are rich or poor. Então, também ela se prontifica a colocar que os seres humanos são seres humanos, independente da situação financeira, né? Porque existe uma tendência de desumanizar o pobre, né? Mas ela coloca fortemente isso, né? Que não é por conta da condição financeira, né? Da estabilidade que a pessoa tem, que a pessoa deixa de ser um ser humano. Então, é uma questão de equalizar todos os seres humanos. So the themes that emerged in the story as I began to write, I looked at the themes that are connected to women, poverty, HIV/AIDS, love, communal living, relations between the haves and the have-nots, death and redemption. Então, as coisas que ela decidiu conectar na sua escrita, nas suas histórias, foi a questão das mulheres, a questão da pobreza, do amor, da morte, né, da questão dos que têm posse e dos que não têm, né, a interação entre os dois, e conectar tudo isso. So on women, I wanted to focus on the relationship between this sickly mother with her daughter, who had grown up too fast to ensure the survival of herself and her mother. In this, I also looked at how even the powerless, they still could make choices in how they decide to live and eke out their living. Então, a história é centrada na história de uma mãe doente, né, que teve que criar sua filha, mas que, apesar da pobreza, apesar da doença e de tudo mais, né, todas as desventuras que lhe ocorreram, ela ainda era uma pessoa, um ser humano capaz de escolhas, né. Então, a história se centra na vida dessa mulher, né, que era uma mãe doente, né, que teve que crescer muito rápido para criar a filha. For example, Zola, the main character, refuses to be demeaned by Sipho, who wanted to have her stay with him, even if he was with someone else, Nongeba. And basically having Zola stay with her out of pity, not out of love. But Zola chose to use her own agency to eke out a living in poverty, rather than be pitied. Então, a personagem principal é a Zola, né, que ela tem um relacionamento com uma pessoa que já é comprometida, né, e ela, de repente, tem que fazer uma escolha entre ela viveria na pobreza ou um pouco, de repente, acolhida, mas sobre uma situação de pena, né, e aí ela tem que fazer essa escolha. So for me, it was very important that I don't portray them as victims, but I portray them as full human beings with choice and agency. Então é interessante para ela mostrar essas pessoas não sobre o ponto de vista da pobreza, né, mas sobre o ponto de vista das escolhas, né, que a pessoa é capaz de fazer escolhas. I also wanted to highlight something that I'm not sure, but I think it happens in some areas of society in Brazil, where South African men or men in general, they would use the gospel or religion to shield themselves with power and commit sexual violations of the vulnerable, like they did with the Mvelo in the story. So that was part of also highlighting what the adversities that they were dealing with.
Então, outra coisa que ela acha que tem um pouco de semelhança com o Brasil é a questão de que os homens, né, tanto no Brasil como na África, e ela acha que no mundo todo, né, podem de repente utilizar-se, por exemplo, do evangelho como uma questão, como um escudo, né, para lhe favorecer e a partir daí poder fazer violência sexual com vulneráveis, como por exemplo acontece no livro com Zelo. But even in this dilemma, she manages to remain a fully human being with an agency to navigate surviving as an orphan and to ensure that the child that she gets out of rape gets taken care of. Could you repeat, please? I didn't understand very well. I was saying, even in this dilemma of being in a situation where she gets abused by the minister of the church, she still manages to remain fully human with an agency to navigate surviving, even as an orphan, and also making sure that the child she gives birth to gets taken care of. Ok, thank you. Então, mesmo com toda essa violência sexual que a personagem sofre, né, ela coloca como uma personagem forte que tem a questão da sobrevivência, né, e a questão também de não deixar a sua filha órfã, né, e essa situação lhe fortalece, apesar de toda a vulnerabilidade, né, aí volta também a questão das escolhas, que ela vai se fortalecer com isso. Yeah, this is just to portray how many how many difficult situations they had to face, and how they come out still as people who are managing to not fall into a syndrome of victimhood. Ok. Então, apesar de todas essas adversidades, né, de todas essas coisas ruins que acontecem, a personagem continua sendo um ser humano, né? Ela consegue se fortalecer apesar de todas as adversidades, né? E ela não perde sua dignidade. Okay, and then on the theme of poverty, I wanted to show how the poor take care of each other and how they form a sense of community, sometimes more communal living than the rich who live in individualized manner. Então, outra coisa interessante é a questão de como os pobres se unem, né, na comunidade, né? Como às vezes, mesmo com a questão da pobreza, de não ter tanta coisa, eles podem ser mais unidos do que os ricos até, né? And for example, on Sam Gentileza, at the funeral of Zola, all the people in the community, they get together and they contribute what they can, the small bits that they have, and they make sure that she gets a good and dignified send-off. Even in her death, she manages to actually find a way to be buried in the way that she wanted to be buried, almost like the song I Did It My Way. So even in her death, she manages to say, I did it my way, and asked not to be buried inside a box. Então, uma das questões que justamente mostram essa coisa da união que os pobres têm é o funeral da Zola, né? Porque mesmo as pessoas com muito pouco, todos da comunidade contribuíram para que ela tivesse um funeral do jeito que ela sonhava, do jeito que ela tinha dito que queria, né? E isso remete até a uma música chamada Eu Fiz do Meu Jeito, né? Onde todo mundo contribuiu, apesar da pobreza, e ela teve o seu fim, né, o seu funeral do jeito que queria. I think it also highlighted the culture of Ubuntu, which is a big African philosophy here of making sure that Mvelo is protected. For example, the other character, Clean Man, the man called Clean Man, he made sure that Mvelo is protected and assisted by a group of police in the graveyard to make sure that Mvelo is buried in the way that she wanted to be buried.
Então isso remete ao filósofo Umbuto, que fala justamente sobre isso, né, da questão da passagem da pessoa. E foi muito interessante que a Zola foi muito protegida, né, por essa questão política da comunidade de lhe dar o seu final, né, o seu funeral do jeito que ela queria. And actually, Kleinman tricks the police by using culture to say, culturally, as Africans, we don't get buried in a box. And he tricks them to make sure that they dig her out and wrap her in a blanket, so that she's united with her ancestors in a manner that they will recognize her immediately because she's in a blanket instead of a box. Então, é interessante essa passagem também, porque justamente a comunidade em peso, né, enfrenta a polícia para que a Zola tenha o seu funeral como ela sonhava, né, como é o costume dos povos africanos que não são enterrados no caixão, né, eles são enterrados em um tapete. And then on the theme of HIV/AIDS, I think I highlighted the difficulties of having a disease and not having the means to manage it with medicine and healthy food, but also the power of love and courage that's being displayed by both Zola and Velo when they look after each other during this a very difficult time for Zola. Então outra coisa que ela deu visibilidade na sua história, foi a questão da pessoa adquirir uma doença e não ter os meios para combater, né, não ter meios tanto financeiros como governamentais de vencer essa doença. E o que lhe deu forças foi o amor que ela tinha, tanto pela filha, né, como a questão também da comunidade em si. I also wanted to highlight how women in general can be so vulnerable to this disease. At that time when it was quite rampant, a lot of women lost their lives because of the choices that were made by the men who were their partners. Então, outra questão é a questão da vulnerabilidade das mulheres, né, que muitas mulheres chegam inclusive a perder a vida por conta de suas escolhas, que são feitas a partir dos homens com a qual elas vivem. Sipo, for example, in the story, he gets to infect her in her time of vulnerability, but it is through forgiving that she manages to live longer and live without bitterness right to the end. Então ela foi infectada com HIV, né, durante seus momentos de vulnerabilidade, né, mas apesar disso ela não desistiu, ela não se entregou, e todo o tempo ela estava querendo viver mais. Love is another theme that runs through all the relationships of the main characters, much like life in our daily realities. Então o amor é uma das molas propulsoras, né, que dá força para a personagem principal na sua vida diária. Apesar de não ter condições financeiras, né, mas o amor foi uma grande força para ela. And this is the same with the communal living that Mvelo had to adjust to, because she had to move from home after being kicked out to live with an aunt in a tavern, and managed to assemble a family when Mvelo ends up with an adoptive parents like her baby Zola, her friends and boyfriend CJ. Então foi muito difícil para ela, né, a partir da vulnerabilidade, adquirir essa doença, ser expulsa de casa também, né, não ter mais onde morar, e a questão que sua filha estaria sendo colocada para adoção, então ela teve que lutar contra tudo isso. So now I think I would want to leave it here and hear what the audience or the students or the readers, what questions they have and what else they would have wanted to hear and know about the book. Thank Então you. esse é um pouco da história do livro, né, e ela quer parar por aqui e deixar agora aberta para perguntas que vocês tenham para ela sobre a obra. Muito obrigado. Thank you.
Acho que você pode botar as perguntas escritas, Cícera, e eu traduzo, né? Ou você Sim. prefere falar? Ou... Vamos ver se alguém se manifesta enquanto as pessoas pensam, né, o que é possível conversar a partir desse momento inicial com a escritora Futhi. Eu quero reafirmar, né, que esse encontro ele resulta de uma parceria, né, de uma construção que foi feita ao longo desses 2 anos. Começa com a participação de Tereza Cárdenas Angulo, há 2 anos atrás, né, em setembro de 2018, dentro do 9º Artefatos da Cultura Negra. A Tereza Cárdenas nos apresenta a Futhi Ntshingila, e a partir daí a gente começa uma articulação para que ela pudesse participar desse evento. Né, o ano passado, o Futhi esteve em São Paulo, no congresso, tentou chegar no Cariri, mas a gente não conseguiu trazê-la. E aí, a partir dessa articulação, né, com a Tereza, que a gente agradece imensamente, ela tem nos apresentado a uma rede de escritoras negras, africanas, caribenhas, né, norte-americanas, né, pessoas que estão nesse contexto do ativismo, né, do enfrentamento do racismo e da produção de um conhecimento que rompa com essa perspectiva eurocentrada, ocidental. E esse ano, né, através de um grupo de WhatsApp, a gente conseguiu integrar aqui o Michel, a Futhi, a Larice, que é bolsista do Geoparque Araripe, que não conseguiu entrar na transmissão, infelizmente, e a gente preparou esse momento, né, em torno da obra Sem Gentileza, que foi uma obra lida o ano passado pelos estudantes da disciplina Gênero e Diversidade do mestrado profissional em Educação da URCA, em parceria com a professora Yara Maria de Araújo e com o professor Alex Baoli. Na África do Sul, a Futhi pôde nos acompanhar, né, e dizer que a tecnologia nos possibilitou nessa manhã integrar os 3 países, né, o Brasil, Michel Macedo, que está fazendo doutorado em Portugal, e a Futhi, que nesse momento está em Pretória, na África do Sul. Bom, é isso, então a gente fica à disposição para saber se alguém quer fazer alguma questão, quer dialogar com a Futhi. Se não tiver nenhuma questão, eu acho que a gente pode passar para as considerações finais, Michel. Eu tenho uma pergunta. I have a question. Yes. I will go on from my work as an interpreter to ask some questions. No problem. I was reading. I have already read 2 books from Angela Davis, and Right. first of all, I liked it a lot, and I have something in my mind that she used it to say a lot, that many of the conquers that Black women got in the United States was not because of their fight. It was Right. sometimes, for example, the white women would like to vote, and Right. so after the white women got that, the Black women got that, but it was not like it was a conquer for them. It was something that they got not for planning. It happened. Right. So I think many things of this happen in Brazil as well. For example, we have a story very interesting in Brazil, that Brazil was one of the first countries where women could vote, but it was not because of they fought for vote. It was because the law said that only people that could write and read could vote. And so a group of about 5 women appeared and they wanted to vote. And it was weird at the time, because it was common that women could not read or
or white. So it was not a conquer of the women. It was something that happened. And so they found a way without necessarily having to get involved with the fight. Is that what you're saying? Yeah, they didn't even have the chance to fight face to face. Right. Yeah. Because I think if here especially if people are busy with survival, with the nitty-gritties of what they're going to have for supper in the evening, they're not thinking in terms of am I a feminist or am I not? They are living it. It's something they live. They live with, and so. For example, here there's a debate, a big debate between should African women call themselves feminist, or should they call themselves just African women as they continue to do their everyday living, and it's quite a discussion around this issue. I don't think that. I'm not sure how I feel about Davis saying that basically it happened almost accidentally, that some of their fights, they got to where they are now because white women, they were not specifically looking for the rights and the comforts of Black women. They were looking for the rights and comforts of themselves in terms of wanting to vote. That's it. And that's why sometimes there's that discomfort and different threads in terms of how people understand their feminism. So yeah, it's one of those complicated debates. But I personally, just from observing here, I think African women live it every day. It's like it's not even something to intellectualize. It's something they live on the daily basis in terms of making sure that they have survival and they apply their agency to survive. So, Okay, I will translate for the people. Então, I forget that there's the translation in between. Então, eu coloquei para ela uma questão, né, que eu vi nos livros da Angela Davis que eu li, né, que algumas conquistas que foram conseguidas pelas mulheres negras, na verdade, não partiu necessariamente de uma luta delas, né, porque às vezes elas ficam tão distantes que não conseguem nem fazer o embate necessariamente. Então, por exemplo, as mulheres conseguiram votar, as mulheres negras conseguiram votar, mas não foi uma questão de que elas lutaram por isso, foram as mulheres brancas, americanas, né, estadunidenses, que conseguiram esse direito e elas conseguiram, assim, vamos dizer, por tabela, depois de um certo tempo, né? Assim como, por exemplo, também eu citei o caso das mulheres votarem no Brasil, que aconteceu por acidente, né? Que a lei dizia que só podia votar quem era alfabetizado, então a lei pressupunha que não haveria nenhuma mulher alfabetizada. E, de repente, apareceu um grupo de uns 5, 10 mulheres para votar e provaram que eram alfabetizadas. Então, elas conseguiram votar, não necessariamente por conta de uma luta de mulheres, mas foi uma coisa assim, de certa maneira, conseguiram burlar a lei, né? E aí a Futhi acrescentou uma coisa interessante, né, que é justamente isso, essa questão de ficar tão distante, assim, até às vezes do embate frente a frente, é porque a gente lida também, as minorias lidam com a questão da sobrevivência, né? Tem que viver um dia de cada vez, então fica muito difícil articular também, né? Foi isso que a gente conversou. Michel, nós temos duas questões. Para facilitar a comunicação, eu acho melhor colocar uma a uma, certo? Então, Ridalvo Félix, né, Rio Bantu Fulô do Cariri, ele diz assim: saudações à maravilhosa Ntshingila e ao querido Michel. Prezada Ntshingila, como a senhora avalia a recepção das escritoras sul-africanas no espaço acadêmico? So, there's a question, how do you
evaluate the African writers in the academic universe? How do you think they are welcome in the academic space? I think they've had to make space for themselves because they are not welcomed. They've had to push to actually claim space for themselves. And I think as the events are happening now, the situation is forcing everyone to start to listen, something that they were dismissive of before. But yeah, I think now it's a time where African writers are starting to be taken seriously. It wasn't like that for some time. So now they are claiming their space. Então, ela falou que o espaço tem que ser conquistado, né? Escritoras africanas não são bem-vindas no espaço acadêmico, né? Mas que nos últimos anos, né, por conta de tanto movimento, né, elas estão começando a ser ouvidas, né, quer queira ou não, né? Mas tem que ser uma coisa forçada mesmo, né? Não vai ser fácil. A professora Zuleide fez uma pergunta, mas antes dela, ela está apresentando um contraponto, né, a questão que o Michel colocou, e aí vocês ficam à vontade para comentar, né, que ela está dizendo que não, né, que sempre teve luta, sim. O que não tinha era visibilidade oficial. Foi isso que eu quis dizer também. Eu não sei se a Futhi, se você puder transmitir, porque ela quiser comentar também. So, Futhi, about what I was telling you about the question of the vote and the question of the white women and the black women. There's a question that was spoken now that it's not that the black women didn't fight for themselves. Sometimes it was question of visibility. That's what I was trying to say, because they didn't have the chance to have the fight face to face. It was a fight that was, in my opinion, distant, as you told, from the media, for example. Right. Yeah. I guess maybe I could have misunderstood, but it's true that if there's no visibility, even if you're fighting, and there's forces around you that are making sure that you are invisible, it becomes quite problematic to put your fight and make sure that it's out there. But it's true, it's not that they were not fighting. Então, é exatamente isso, né? Ela falou, né, não é que elas não lutassem, né? Eu acho que eu que de repente não me expressei bem, mas é a questão de que essa luta não tinha visibilidade, então era muito, muito mais difícil, né? Como a questão até da agora que ela falou das escritoras africanas, né? Só depois de muita força, né, que estão sendo ouvidas, né? Porque não são bem-vindas, né? É uma situação muito complicada. Então, além da luta, tem que ter visibilidade. E um abraço, Hidalgo. Eu acho importante dizer também que a professora Zuleide Queiroz, você pode transmitir para a Futhi, Michel, é um importante ativista, feminista, né, uma liderança negra, né, extremamente importante aqui no nosso estado, e que eu espero que a Zuleide e a Futhi possam se conhecer brevemente, né, pessoalmente. E a Zuleide ainda fez uma pergunta, né, que ela se interessa em saber como foi o impacto dessa obra, né, a obra que está sendo discutida aqui, que é Sem Gentileza, nas escolas. Se ela chegou nas escolas e qual foi o impacto. So there's a question from a professor in our university. It's Zuleide. Zuleide is one of the most important women in the fight for the feminism and against racism of our region. She's an icon. We love her. So she wants to know about the impact that your work, that your book had in the schools.
I think it's helped a lot of young people, especially coming from the favelas, made them understand that they are being seen and they are being heard, and somebody cares about their conditions. Então, ela disse que foi uma coisa muito especial para ela, porque ela se sentiu assim que as pessoas finalmente estavam se identificando, né, estavam se vendo numa obra, estavam tendo o sentimento de que estavam sendo ouvidas, que estavam sendo retratadas em uma obra. E aí a professora Zuleide nos brinda, né, com esse marco da luta, né, da mulher negra, né, e quando ela traz a fala da Sojourner nos Estados Unidos, quando ela disse, afinal, eu não sou uma mulher, e aí ela afirma, né, que as nossas trajetórias de luta, elas vêm de longe, né, na verdade, nós sempre estivemos nesses embates, né, que são difíceis, obviamente, de ocupar esses espaços, né, e esses embates, eles sempre aconteceram na história da mulher negra, né, tanto no contexto africano, quanto no contexto diaspórico. Você pode fazer um pequeno resumo para eu transmitir para ela, Cícera? Foi muita informação. A Zuleide, ela tá, só assim, em síntese, a Zuleide, ela tá chamando a atenção para a fala dessa mulher negra, né, que entra na história, certamente conhecida pela Futhi também, a Sojourner, nos Estados Unidos, quando ela disse, afinal, eu não sou uma mulher, né, reivindicando esse lugar, né, e que essas questões que afetam a mulher negra pudessem ser visibilizadas e consideradas. Então, é um exemplo, né, desse lugar de luta da mulher negra na história. So, Zuleide is highlighting for us the speech of Samponjak about when she said, "Am I not a woman?" At last. Yeah. So Jenny Truth. This is Verdade so Jenny verdadeira. Truth. Yes. Yeah, that's a powerful. She made a powerful statement, and the whole speech was showing how ridiculous it is to think that just by your gender you are less than. So yeah, it was a very it's a very powerful speech that's been around for years since she stood and talked about it. Então, ela agradece e diz que realmente esse é um discurso muito poderoso, né? E fala que é um discurso muito poderoso que retrata justamente o quão estúpido é que as pessoas e os seres humanos sejam julgados somente pelo seu gênero. O Ridalvo, ele se interessa em saber ainda se tem acontecido algum movimento de produção independente. Penso que de produção literária independente. No caso, na África do Sul, dela ou de outras? Sim, não, no contexto né? dela, na realidade dela. So, Futhi, Ridalvo, another person that's watching us, is asking about the independent production of literary in South Africa. How do you see this movement? Is it strong? It happens? It's starting to diversify now. For the longest time, it was mostly white writers writing on Black issues. Now, I think since around 2008, there's been a crop up of a whole lot of youngish people, people my age and others coming up and writing and owning their own stories. Então, ela disse que esse movimento tem se fortalecido muito ultimamente, né? Que até 2008 o que existia era de escritores brancos falando sobre negros, né? Contando histórias de negros, mas que de 2008 para cá se intensificou muito e, inclusive, muitos escritores jovens estão retratando suas vidas nos livros agora. But there's still a challenge in terms of publishers. The issue is that the owners, the powerful owners of publishing houses are still mostly white.
And so in terms of how you produce your work, it can still be manipulated to fit something that makes them comfortable. If it's not making them comfortable, then it becomes a bit of a problem. So now people are starting to do self-publishing. Então, mas ainda há grandes obstáculos na questão de publicar, porque a maioria dos grandes editores ainda são pessoas brancas, que na maioria das vezes querem que a obra seja muito adaptada para que eles se sintam confortáveis com isso. Então, também cresce um movimento de se autopublicar, né? Então, existe realmente esse crescimento da publicação independente. Então, assim, eu acho que já responde, né? O Ridalvo reforçou a pergunta. Ele diz assim: peço desculpas por não ter lido a obra ainda, Futhi Ntshingila, mas gostaria de saber sobre o trajeto editorial. Como tem sido a publicação das obras de mulheres sul-africanas na África do Sul? Aí, só se ela quiser fazer mais alguma complementação, né? Que eu acho que já está no contexto do que ela estava comentando. So, and what about women writers, young women writers? Yes. Do you think you have more men writing, black men writing, or it's similar to women? Eu perguntei se a questão de mulheres escritoras, porque ela falou que estão surgindo já escritores negros, né? Mas eu perguntei, então, sobre a questão de se a grande maioria é homem, se existe igualdade entre homens e mulheres escrevendo. Okay. So we do have quite a bit of Black women coming up in terms of writing their own stories. But as with anything else, if the male narrative is more dominant, then it takes a bit. What we were talking about, the issue of visibility. Even if you're there, it takes a bit of time to actually get taken seriously because of the patriarchal thinking and of the how males are seen as more to be taken seriously than women. But we are getting more women coming up, and for a while there was a discussion that women were writing about light chick lit, that's what they call it, while men were taken as writing about more weightier stuff. Então, ela falou que com essa questão do patriarcado, então, claro que existem mais homens escrevendo, né? Até porque as mulheres agora que estão sendo levadas a sério. E existe uma pequena divisão que está diminuindo, mas que as mulheres eram responsáveis mais por uma literatura mais leve, né? Enquanto que os homens estavam mais engajados com essa questão mais pesada mesmo, né? Mas tudo isso está mudando, as mulheres estão sendo levadas mais a sério também. O Ridalvo ainda pergunta se tem acontecido algum movimento de produção e valorização das línguas nativas nas obras. So, and what about the native languages? Is there any movement to empowering these languages, or you just write in English, for example? Yeah. English has become is a dominant language that's used quite a lot from schools, from early elementary courses right up to matric, and so most people write in English. But about 3 years ago, it's starting now. They're even creating sort of like awards for people who write in indigenous languages. And then there's Afrikaans that's always been also almost on par with English. So you get English, Afrikaans, and the indigenous languages are now following to make sure that there is stories written in the proper African languages. It's the same with radio stations and television shows. You also get more languages given airtime.
Então, o inglês é o idioma mais forte lá, né? É o idioma que é ensinado nas escolas desde que as pessoas são crianças, né? Mas que nos últimos 3 anos, muitas obras estão sendo escritas em idiomas nativos. Inclusive, é um movimento bem forte, ela falou, que até programas de rádio e televisão também estão colocando isso também. Então, muita coisa agora também já acontece nas línguas nativas. A professora Yara, ela pergunta, na verdade, ela pede que a FUT comente a relação dos estudos decoloniais com a visibilidade da escrita de autoras africanas. Pré-coloniais? Desculpe, Cícera, Decoloniais. pré-coloniais, né? Não, Decoloniais? decoloniais, com a escrita Me, de autoras africanas, me, a me relação. explica Se o ela que é, me explica o que é decolonial, que eu não vi Esse esse movimento. movimento de contraponto ao colonialismo, a essa perspectiva ocidental, né? Um movimento antigo, mas que tem ganhado uma Certo, repercussão muito grande na América Latina, no Brasil, nos últimos anos. certo. Então, esse E que movimento com tem, relação e a... que tem, e que tem trazido esse contraponto dessa produção que se dá no contexto latino, no contexto caribenho, no contexto dos Uhum, países sul-americanos, né, e dos países da África, da Ásia, em contraponto a essa perspectiva mais ocidental da produção do conhecimento. certo. So, Ms. Ntshingila, Professor Yara wants you to comment about the decolonialist movement that is very strong now. Decolonizing. Yes, that's it. Yes, it's a huge thing here right now. Universities are being decolonized because half of what we were learning was colonial. Schools are being decolonized as we speak. There's the issue of hair, for example. When they integrated Black kids with white kids to schools, Black kids always have problems with teachers and everybody saying that their hair should be straightened. So now there's a big movement in terms of decolonizing and making sure that people understand that this is how our hair grows from, instead of using chemicals. And so there's a lot of decolonization happening. There's a huge movement going on right now, which is very exciting. Então, ela falou que o movimento é muito grande lá, né? Inclusive tem crescido muito, né? Inclusive não só as questões de literatura e tudo mais, mas principalmente na questão do dia a dia mesmo, como por exemplo um dos grandes fatores que ela vê é, por exemplo, que antes as crianças negras sofriam bullying das crianças brancas por conta do cabelo, né? Mas hoje as pessoas já estão empoderadas para dizer que seu cabelo é desse jeito mesmo, né? Que não vai utilizar produtos químicos para torná-lo igual ao dos brancos, né? E esse movimento tem crescido muito nas escolas, né? Nas universidades. Então, a questão das línguas nativas também, como foi falado. Então, muita coisa está sendo revisitada, né? Como força contra esse, como força do movimento descolonialista. Bom, nós não temos mais perguntas, eu acho que agora a FUT pode fazer as considerações finais. Eu vou me retirar daqui, eu quero agradecer imensamente ao Michel, agradecer à FUT, agradecer às pessoas que conseguiram chegar nessa manhã. Boa tarde, Michel, boa tarde, FUT. A gente fica por aqui, segue logo mais à tarde. Hoje nós temos uma participação muito forte de mulheres no evento. Às 14 horas nós vamos ter uma mesa intitulada História de Mindjeres, que essa mesa vai conectar mulheres brasileiras com mulheres africanas dos países da África lusófona. E à noite, né, nós teremos o grande encontro das escritoras norte-americanas que vão tratar sobre o movimento Não Podemos Respirar, os acontecimentos em torno do assassinato de George Floyd no contexto norte-americano. A mesa coordenada pela professora Don Duque, pelo grupo ligado a ela na Universidade do Tennessee. Boa semana a todos. Eu me despeço aqui. Muito obrigada, Michel. Muito obrigada, Futhi. Eu que agradeço. Quero deixar claro que eu aprendi demais. Achei fascinante a obra da Futhi. Vou passar para ela agora. So, Ms. Ntshingila,
we are in the end of our speech now, and I would like to say that I love it to be here. I've learned a lot with your reading, and it was very, very amazing. I learned a lot today. And Cicero would like to say to you that today we are going to have some debates with women, and we are going to have a debate with some people from the United States that are going to talk about the movement concerning to George Floyd, and the day will be full of good debates. And so we would like to hear you in your final considerations. Right. Yeah, thank you. It was good to be here. I'm sorry that the language sometimes can be in between, but it sounds very interesting, and it sounds like it is a very important work that you guys are doing. And it is necessary, as you say, the issues that are happening in the US, the killing of men, like George Floyd, the way he was killed like an animal on the street, that was I think it's just showing us that the winds of change are happening, and nothing can stop the idea that's whose time has come. And I think the idea of equality has come. You can resist, but if it's come, it's come. So, yeah, thank you. Ok, thank you very much. Então, ela agradece demais a oportunidade, foi um prazer, pede desculpas por conta da língua, né? Eu espero que tenha ajudado nesse ponto. E acho muito interessante esse evento que está acontecendo, que está crescendo também, né? Como eu falei para ela, que a Cícera tinha falado, das coisas que vão acontecer hoje. Acho muito importante esse debate sobre o George Floyd e como ele foi morto e os movimentos que estão acontecendo, porque ela sente que o vento da mudança chegou, não tem mais como voltar, né? A mudança chegou para ficar, e mesmo as pessoas que não querem encarar isso vão ter que encarar de qualquer maneira. Thank you. Obrigado. Obrigado.